Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui, dando continuidade à verificação da nossa viga mista. Então, dando continuidade ao que foi feito na aula anterior, onde a gente levantou as cargas, fez a análise do carregamento, encontramos qual que é o momento atuante, o esforço cortante atuante na nossa estrutura, mostramos quais vão ser os coeficientes que a gente vai utilizar, para minoração de resistência dos materiais, a majoração, os coeficientes de majoração de carga, as combinações. Então, tudo isso foi feito na aula anterior. Então, se você não viu, peço que retorne para que entenda o que a gente está fazendo nessa segunda aula. E você que já assistiu, a gente vai estar continuando, então, né? E nessa aula a gente vai estar fazendo o quê, pessoal? Fazendo a verificação, da flexão no momento inicial da nossa estrutura, quando esse perfil vai estar trabalhando de maneira, de certa forma, isolada, né? Assim como um perfil isolado, tá? Um perfil que vai estar trabalhando de maneira isolada ao longo da vida útil, de um galpão, por exemplo, é uma verificação semelhante aqui, só que aqui é somente no momento da construção. Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer a verificação da seção mista em si, né? Que é depois que o concreto adquirir resistência e ele realmente, igual na imagem aqui, ó, começar a contribuir para a resistência junto com essa viga. Então, a seção mista, efetivamente, ela é, né, ao longo da vida útil da estrutura. Então, agora, inicialmente, a gente está verificando, e é obrigatório, obviamente, fazer essa verificação inicial para saber se o perfil metálico, isoladamente, consegue suportar o peso do concreto, uma sobrecarga de construção no momento inicial. Tá? Então, para isso, quais verificações que a gente vai estar fazendo nessa aula? A verificação do momento fletor e do esforço cortante, onde o momento fletor, tá? Eu vou tentar trazer um pouco a parte essencial teórica para vocês, mas não tem como a gente aprofundar também, senão vai ficar extenso a aula e também acredito que não seja a intenção de vocês ficar assistindo parte teórica aqui da disciplina, né? Mas o essencial a gente precisa falar. Então, quais as verificações dentro somente da questão do esforço de flexão, ao que tange aqui ao momento fletor, né, num um perfil sofrendo essa flexão, um perfil I no caso, que é a nossa viga, né? Então, ela vai ter que ser verificada tanto para o FLT, quanto para o FLM, quanto para o FLA, onde o FLT é a flambagem lateral com torção, o FLM é a flambagem local da mesa e o FLA é a flambagem local da alma. Então, dentre cada um dessas verificações, a gente vai encontrar um momento fletor resistente. E o momento resistente como um todo da nossa viga vai ser o menor entre os três. Bem como a gente vai fazer posteriormente a verificação do esforço cortante. Então, o esforço cortante de cálculo ele tem que ser menor que o esforço cortante resistente, né? Bem como o momento solicitante de cálculo tem que ser menor do que esses três aqui, o menor valor que é o momento resistente, tá? Então é tanto a verificação para o momento quanto para o esforço cortante. Bom, se tratando do pré-dimensionamento, na aula anterior a gente fez o pré-dimensionamento de acordo com a flecha, né? Então a gente utilizou um meio para pré-dimensionar um perfil e que é um meio que eu acredito que seja bastante legal, que é justamente pela fórmula da flecha que a gente tem, de uma viga biapoiada. Então a gente colocou qual que é a flecha máxima e isolou aqui a inércia, né, para encontrar aí e escolher já mais ou menos qual perfil que a gente vai estar utilizando, sempre sem precisar ficar chutando um perfil aleatório. Então a gente encontrou que um W360 por 58 é o que tem uma inércia aproximada ali da inércia que a gente achou para estar dentro do limite de flecha que a gente tem de acordo com o nosso vão, tá certo? Então foi dessa forma que a gente fez esse pré-dimensionamento na aula anterior. Outra maneira da gente fazer esse pré-dimensionamento e que alguns autores recomendam é que a altura do perfil esteja entre 1 sobre 30 vezes L do vão até 1 sobre 15 vezes L do vão. Então, se a gente pegar o nosso vão da nossa viga, que é 860 centímetros, né, e a gente fizer
1 sobre 30 vezes 860 e 1 sobre 15 vezes 860, a gente vai encontrar que a altura do nosso perfil tem que estar ali, né, entre 29 centímetros e 57 centímetros. Então fica um espaço muito grande para a gente realmente saber qual que a altura ideal. Mas se a gente trabalhar em conjunto com a equação da flecha máxima, a gente percebe que a gente encontrou um W360 pela fórmula da flecha máxima. E aqui fazendo esse pré-dimensionamento também por essa questão da relação do vão, a gente chega aqui entre 29 e 57, 36 centímetros, que é o W360, né, próximo de 36 centímetros, ele está ali, né, nesse meio parâmetro. Então, esses dois pré-dimensionamentos, eles estão a favor do perfil que a gente adotou, que é o W360, beleza? Então, fica essa dica. Vocês podem fazer essas duas análises, tanto com a equação da flecha máxima, quanto essa relação de vão aqui. Lembrando que isso aqui é só uma estimativa e a gente vai ter que fazer as verificações todas a partir de agora. Pegando então lá na tabela da Gerdau, a gente tem as questões, né, os dados geométricos da nossa seção para o perfil W360 por 58. Tá? Então, esses dados aqui a gente vai estar utilizando justamente nas nossas verificações. Bom, pessoal, então começando aqui efetivamente as verificações, se tratando do momento fletor primeiro, a gente tem o FLT, FLM e o FLA. Tá? Então aqui vamos abordar com calma cada um deles. Bom, começando primeiro com relação ao FLT, que é a flambagem lateral com torção. Tá? Lembra que a nossa laje, né, a indicação aqui da setinha dela, a gente está verificando essa viga central aqui, né? Ela não está com o nome aqui, mas vamos pôr aqui, né? V02. Então a gente está verificando essa viga central. E lembrem que a nossa laje ela está nesse sentido aqui, de acordo com a planta de forma. Né? Ou seja, ela está perpendicular à nossa viga 2. Tá? Quando isso acontece, né, a gente pode entender que essa forma aqui, né, igual na imagem, ela está perpendicular à nossa viga. Isso faz com que essa forma ela garanta, tá, esse travamento da mesa superior da nossa viga 02. Ou seja, a gente pode desconsiderar, tá, nesse caso, a verificação do FLT. Tá? Por quê? Se ela está travando essa mesa superior, não tem a possibilidade de acontecer essa flambagem lateral com torção. Tá? Mas isso, tá, tem que se tomar alguns cuidados. Primeiro, algumas recomendações com relação a que tipo de travamento que é feito. Então aqui a gente tem dois tipos. Nesse nosso caso, está sendo mais próximo desse primeiro travamento aqui, né? Então tem um elemento que seria a nossa forma metálica que está ligada na mesa superior do nosso perfil. Tá? E é justamente a mesa que está comprimindo, tá? E tem que levar em consideração isso. Por quê? Se a gente pegar a nossa viga, no caso, ela é uma viga, a gente está considerando ela como uma viga biapoiada. Então, o momento fletor vai estar mais ou menos, né, dessa forma, com a curvatura, né, para baixo. E aqui o momento máximo, tá? Ou seja, toda essa face aqui da nossa viga, a mesa superior, ela está sendo comprimida. Né? E isso faz com que justamente na face que está acontecendo essa compressão na mesa, aonde está acontecendo a compressão é o fenômeno de instabilidade. Então, é na mesa superior que vai tender a ter essa rotação e torção, né? essa translação e giro da mesa. Então, é por isso que o travamento da mesa superior, porque é ali que está as tensões normais de compressão nesse caso, é o que garante que ela esteja travada. Tudo bem? Então não adianta vir falar que a gente vai fazer um travamento na mesa inferior, né, por alguma outra peça aqui, enfim, só um exemplo aqui, né? A gente vai travar com alguma outra peça metálica somente a mesa inferior. Não vai adiantar de muito isso, né? Por quê? Porque a instabilidade
da flambagem lateral com torção vai estar ocorrendo na mesa superior, que é onde está os esforços de compressão. Então, para que seja considerado esse travamento efetivamente, tem que estar acontecendo onde está as tensões normais de compressão, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a nossa laje, a nossa forma metálica, ela age de maneira semelhante a esse desenho aqui da direita, né? Onde ela está travando a nossa mesa superior. E também poderíamos considerar, né, uma outra viga ou uma peça travando próximo a essa mesa superior. Tá? Então também é considerado um travamento. Tá? Não precisa efetivamente estar travando diretamente aqui na mesa, mas percebam que ela já está travando a região ali superior do perfil. E isso também, né, garante esse travamento. Tá? Por que, que a gente está mostrando essas duas maneiras de fazer o travamento? Porque é justamente as duas maneiras que a gente vai travar a nossa estrutura. A primeira, que é quando a nossa forma está perpendicular à nossa viga, então seria esse caso aqui de baixo. Tá? Mas e a viga lateral? A gente não vai verificar essa viga, tá? Mas e se vocês, né, vão ter que verificar isso no projeto de vocês, e essa viga aqui lateral? Vamos chamar isso aqui de viga viga 4, né? Então aqui o desenho ficou horrível. Vamos trocar aqui. Eu vou colocar aqui tá na horizontal, que tá difícil de escrever aqui na vertical. Então vamos chamar de viga 4. Ou viga 5, né? Porque aqui viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5. Então seria a viga 5 essa ali do lado direito. E se vocês fossem fazer essa verificação da viga 5 aí, seria considerado ou não a flambagem lateral com torção? Sim, pessoal, aí teria que considerar essa flambagem lateral com torção. Por quê? Porque como essa forma metálica está nessa direção aqui, ela estaria paralela a essa viga 0,5. Ou seja, se a gente for ver um corte da seção, assim como eu já mostrei na aula anterior, mas passando aqui rapidamente, a nossa forma estaria mais ou menos assim, né? E aqui a nossa viga. E a forma que paralela as nervuras dela com a viga. Ela não tem uma rigidez, né? Na verdade, ela tem uma resistência muito pequena nesse sentido aqui, né? Então, se esse perfil tender a girar, né, nesse fenômeno da flambagem lateral com torção, acontecer justamente esse giro e essa translação devido à torção, essa forma, né, por ela estar aqui nesse sentido, as nervuras paralelas a esse perfil, ela não vai ter resistência e isso aqui vai ficar como se fosse uma sanfona, né? Ela vai amassar ali, ela não vai deixar, ela não vai impedir desse perfil girar. Diferente do que a nossa situação da viga V2, onde a rigidez dela, por estar perpendicular à viga, ela consegue travar e não deixar esse perfil sofrer translação e nem giro, tá certo? No entanto, a gente tem que parar para pensar o seguinte: qual que seria, né, a diferença? É que a gente tem que verificar o FLT para essa viga 0,5, tá? Porque a forma metálica não vai garantir esse travamento. No entanto, qual que seria o comprimento de flambagem, né? O comprimento destravado, na verdade, que a gente chama, né? Esse LB aqui da viga 0,5 seria esse comprimento total dela? Não, né? A gente tem que considerar que essa viga 0,2 está, de certa forma, travando, né, a viga 0,5, que é mais ou menos esse caso aqui, né? Ela está fazendo mais ou menos, ou vai fazer parecido com isso daqui. Ela vai estar sendo, né, fixada, né, próximo à mesa superior e vai garantir que essa viga 0,5 tem um comprimento destravado, né, de aproximadamente metade do comprimento total dela. Se essa viga, né, 0,02 estiver chegando no centro da viga 0,5, então esse LB ele vai ser, na verdade, metade do comprimento total da
viga, tá? E isso faz com que, né, as verificações, né, passem ela tenha uma resistência maior, né? O momento resistente dela seja maior do que se ela tivesse o comprimento destravado como sendo o comprimento dela como um todo, tá? Então vocês precisam entender essa análise que a laje, a forma, na verdade, da laje, ela pode ajudar nesse travamento e quando ela não ajuda, né, que seriam as vigas que estão paralelas à forma, né, a gente tem que entender que tipo de travamento que vai estar acontecendo na estrutura, tá? Bom, entra outra questão aqui também que a gente precisa entender, que é a seguinte: mesmo quando, tá, tenha esse travamento, que seria o caso parecido com o nosso aqui, né? Então vamos pensar aqui primeiro, ó. Só que o nosso lá é apenas um quadrante, né? Aqui são vários. Mas aqui no caso seria mais ou menos uma situação parecida, só que aqui é como se não tivesse laje, né? Fosse pórtico sem laje. Então aqui, né, essas vigas elas vão sofrer flambagem lateral com torção, tá? E alguns autores, né, na verdade, a recomendação da maior parte deles é que, das referências que a gente tem, é que esse tipo de travamento aqui, por mais que essa viga aqui do meio esteja fixada no centro dessas vigas verticais, ela não está impedindo de que aconteça essa flambagem lateral com torção. Por quê? Porque ela pode se deslocar junto, né? Então ela pode se deslocar aqui junto com para a direita, aqui no caso, junto com essas vigas, e isso vai fazer com que as vigas verticais sofram flambagem lateral com torção da mesma forma. E aí eles aconselham, né, colocar um sistema de contraventamento, tá? Com, com barras, por exemplo, né? Barras redondas, né, ou cantoneira, algum outro tipo de sistema de contraventamento, para que, né, não dê, aí que efetivamente faça esse travamento, tá? Não deixe os pórticos se deslocar como um todo, tá? Mas nesse caso específico nosso, a gente tem que lembrar que a gente tem uma chapa aqui que é devido à nossa forma. Ou seja, se essa viga tender a se deslocar aqui para a direita e essa aqui também tender a acompanhar, né? Teoricamente, essa viga central ela estaria livre também para acompanhar, assim como no exemplo aqui que a gente viu. Só que essa chapa, tá? Ela está fixada com os pinos, né? Ela já está ali feita essa essa ligação tanto nessa viga 01 quanto na viga 02, quanto na viga 03. E ela também vai impedir que essa viga 02 sofra esse deslocamento, porque a nossa forma ela tem uma certa rigidez, né, com relação a essa translação. Né? Então ela vai estar ali resistindo de certa forma e sofrendo como se fosse um esforço de, né, uma tensão de cisalhamento longitudinal, né? Então, aqui ela vai estar sendo presa, né, na viga 01 e aqui ela vai, né, a viga 02 vai tender a empurrar ela e a deslocar junto com essas duas vigas verticais. Então, a gente pode considerar que ela, né, faz esse travamento, né, da viga 02, tá? Ou seja, esse comprimento destravado da nossa viga 0,5, a gente pode considerar como sendo metade dele, tá? Justamente porque a viga 0,2, que é a nossa viga em análise, ela vai estar apoiando no centro dessa viga 0,5, tá certo, pessoal? Então achei importante trazer isso para vocês com calma, para vocês entenderem que cada caso é um caso. Vocês precisam analisar com calma o tipo de travamento que vai ser feito, os elementos que estão chegando, né, como apoio, as distâncias. Então aqui a flambagem, né, desse caso aqui, dessa viga 0,5 seria mais ou menos assim, né? Beleza? Então esse comprimento destravado seria metade do comprimento total. Então se vocês for verificar depois essa viga aí, vocês já sabem, né, que precisa ser considerado o FLT nesse caso e que o vão destravado seria metade do vão
justamente porque a gente tem essa nossa viga 0,2 chegando como apoio. Bom, então continuando a nossa aula, que é justamente sobre a viga 0,2, né, e não a viga 0,5, já que não precisamos fazer a verificação do FLT, a gente pode prosseguir, tá? E aqui, né, trazendo um material extra para vocês, é justamente o que foi falado, né? Então, a viga perpendicular à laje, ela, ela vai estar o quê? Vai estar sendo travada por essa laje ou por essa forma, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Só que no nosso caso, a laje está, né, ela está chegando ao longo de todo o comprimento da viga. Então tem essa continuidade aqui de todo o comprimento da viga. E nesse caso, o comprimento destravado da nossa viga com relação à flambagem lateral com torção é zero, tá? Porque ela está integralmente travada. Já na viga que está paralelo à laje, que é a viga 0,5, igual a gente falou, depende justamente onde é que está acontecendo o travamento devido às vigas secundárias. Então, se aqui tem uma viga travando, né? Se aqui tem uma outra viga travando e se aqui tem uma outra viga chegando também como apoio, então esses comprimentos de flambagem vão ser justamente delimitados, né? Esses comprimentos destravados vão ser delimitados aonde qual é a distância entre o apoio e a próxima extremidade, né, da viga, a extremidade que está travada também, ou a extremidade de apoio do pilar, igual é entre esse ponto E e o ponto B. É o LB4, que é o comprimento destravado 4, é entre o travamento E até o apoio do pilar. Tá? Então, esse seria o comprimento destravado. E é óbvio que a pior situação é onde tem o comprimento maior. Tá? Bom, pessoal, então a flambagem lateral com torção, apesar de a gente não verificar ela aqui com relação ao nosso estudo de caso, porque estamos considerando que essa forma metálica vai travar a nossa viga, né, de maneira integral, tá? A flambagem lateral com torção, vocês têm que levar isso em consideração quando não estiver sendo travado efetivamente o perfil de vocês, tá? Então a flambagem lateral com torção, passando rapidamente aqui, para quem nunca viu falar ou não lembra, né, o que seria esse fenômeno? Então, imaginem que essa daqui é a nossa viga 02, cuja ela está, né, de maneira biapoiada, né? E aqui, né, ela vai estar sofrendo essa flexão, onde na parte superior, nessa mesa superior dela aqui, ó, vai estar com os esforços de compressão e na mesa inferior os esforços de tração. Então, o preocupante para a gente é justamente onde estão os esforços normais de compressão, porque todo esforço de compressão ele tende a instabilizar, né? É um esforço de instabilidade. Então, vai fazer com que aconteça o que nessa região superior do nosso perfil? Que ele se desloque, né? Que é através desse parâmetro, né? E gire também através desse ângulo que surgiu aqui. Então ele vai tender tanto a deslocar para o lado quanto a girar, né? Principalmente, né? E na região superior do perfil, que é onde está acontecendo o que? O fenômeno de instabilidade devido à compressão. Então é por isso que esses travamentos devem ser sempre aonde estão acontecendo esses esforços de compressão, tá? Nesse caso, para uma viga biapoiada, tá certo? Bom, e o que seria essa flambagem lateral com torção? Né? Ela é relativamente complexa para se falar aqui, mas vocês precisam, a priori, comparar o lambda de vocês, né? O lambda do nosso perfil, né? Que é dado pelo quê? Pelo LB, que é o comprimento destravado, sobre o RY, que é o raio de giração em torno do eixo Y, tá? E comparar ele com o lambda P e o lambda R, onde esse lambda P é 1,76 vezes a raiz do modo de elasticidade do aço dividido pela tensão aqui de escoamento. Se esse lambda do nosso perfil, da nossa geometria, for menor que o lambda P, tá? Então, se a gente olhar aqui esse diagrama que é até um pouco confuso, mas seria dessa linha aqui para a esquerda, tá? A gente tem ali uma região que é chamada de plastificação. Ou seja, o nosso perfil ele não vai estar suscetível a sofrer a flambagem lateral, né? Essa instabilidade em si.
ele vai chegar à resistência ao momento máximo que a gente pode aplicar nele pela plastificação da seção, tá? Então, pelas tensões normais de tração e compressão nessa seção, tá? E aí a gente utiliza qual o momento máximo? O momento de plastificação, tá? Que é de acordo com o Z, que a gente encontra na tabela da própria Gerdau, vezes a tensão de escoamento, tá? Se caso esse lambda for maior do que o lambda P e for menor do que o lambda R, aí o momento resistente já não é mais igual ao momento de plastificação, ele vai ser menor, porque aí ele já está começando a sofrer, né, esse fenômeno de instabilidade devido à flambagem lateral com torção. Tá? Mas ele está no meio termo ainda, que é o regime elastoplástico. Tá? E aí a gente tem essa fórmula aqui para encontrar quem? O momento resistente da nossa seção. E ele tem que ser menor do que o momento de plastificação. Tá? Então não vou falar o que é cada item aqui, vocês, né, podem pesquisar esse material depois posteriormente. E se ele for maior do que o lambda R, aí ele está numa região do regime elástico. Tá? Por quê? Porque vai ser mais fácil dele chegar a esse fenômeno e ele, né, sofrer com essa flambagem lateral com torção do que ele romper mesmo, né, chegar ao seu limite devido a plastificação da seção, porque aí vai estar vai ser um perfil muito esbelto normalmente, né, com os índices, né, até porque esse lambda D, o nosso lambda vai ter que dar maior do que o lambda R, e o lambda, se a gente for perceber, é justamente essa relação entre o vão destravado e a área da seção transversal do perfil, que é o RY. Então vai ser um perfil que vai estar suscetível muito mais à instabilidade do que propriamente a esse esforço, né, devido à resistência do material mesmo, que é esse momento de plastificação. Tá? Então, seria esses 3 períodos que vocês têm, que a gente tem que analisar dentro da flambagem lateral com torção. Mas a gente, né, sempre tenta trabalhar aqui pelo menos ou na região de plastificação ou na região elastoplástica. Tá? É claro que quanto menor for o seu lambda, de certa forma, menos econômico a gente vai estar sendo com relação ao custo, né? Pensando que daria para reduzir, utilizar um perfil mais esbelto, só que também em compensação, a gente tem que entender que quanto mais esbelto esse perfil, tá? Mais vai estar suscetível a esse fenômeno de instabilidade, que é o da flambagem lateral com torção. Beleza? Nesse caso, a gente não vai estar fazendo essa verificação aqui justamente por nosso perfil estar travado e com relação a esse fenômeno. Beleza? Qual que seria a verificação que a gente precisa realizar no nosso perfil, pessoal? É a flambagem local da mesa. Então, a flambagem local da mesa, que é algo, né, que pode acontecer realmente, principalmente em perfis que estão ali sofrendo de flexão, no nosso caso, né, está sendo comprimido, né, essa face, a nossa parte superior do perfil, que é a mesa superior. Ou seja, novamente, na região de compressão é onde tende a acontecer os fenômenos de instabilidade. E a flambagem local da mesa acontece justamente né, na região onde você vai ter o esforço máximo ali de tensão normal de compressão. Então tende a realmente a flambar ali, né? Acontecer essa ondulação da parte superior da mesa do perfil, tá? Bom, e como que a gente faz essa verificação local da mesa? A gente precisa avaliar também o lambda, né? Só que são parâmetros de lambda diferentes da flambagem lateral com torção. Na flambagem local da mesa, a gente vai avaliar entre os dois lambdas, tá? O lambda P e o lambda R, onde o lambda P é dado por essa equação e o lambda R por essa, tá? Comparar justamente o nosso lambda, né, do nosso perfil. Se o nosso lambda for menor do que o lambda P, vai acontecer igual eu falei na flambagem lateral com torção. Então, o nosso momento resistente
ele vai estar, né, o nosso lambda, se ele estiver para o lado esquerdo aqui do lambda P, então significa que a gente está nessa região aqui, ó, de plastificação. Então, o momento máximo que a gente tem é qual? O momento de plastificação da seção. Então, vai ser considerado um perfil de certa forma robusto, não vai ser suscetível a acontecer essa flambagem local da mesa. Então, a resistência máxima dele, a fricção nesse quesito é o momento de plastificação de acordo com a resistência do material, tá? Bom, então fazendo para o nosso estudo de caso, qual que vai ser o nosso lambda? Seria o B sobre o TF, onde B, tá? Então, se a gente está fazendo a verificação de flambagem local da mesa, então é óbvio que a gente está analisando a mesa do nosso perfil, tá? E o que seria o B? O B ele é metade, né, para um perfil I aqui no caso, né? O B seria metade da nossa largura BF total, né? Então, o B é metade do BF justamente por esse comprimento destravado da mesa, tá? Porque a alma ela tá ali enrijecendo, né? Ela tá travando exatamente no centro da mesa. Então, esse comprimento destravado da mesa é justamente o BF sobre 2. No nosso caso, o BF, pegando aqui na tabela da Gerdau, é 172 milímetros. Então, 172 sobre 2 dá 86. E o TF, tá? É a espessura da mesa, que no nosso caso é 13,1 milímetros. Então, 86 sobre 13,1 dá 6,56, o lambda do nosso perfil, com relação à flambagem local da mesa, tá? E o lambda P, né, que no caso é o primeiro parâmetro que a gente vai comparar. Ele é 0,38 vezes a raiz do módulo de elasticidade do aço sobre o Fy, que é a tensão de escoamento, né? Bom, então 0,38 vezes a raiz do módulo de elasticidade. Então, eu estou considerando aqui ó, 200 mil MPa de módulo de elasticidade do aço, tá? E a tensão de escoamento. Então, o aço que a gente está trabalhando, que é o da Gerdau, a gente está escolhendo aqui um aço A572 grau 50, que é o que normalmente é o mais usual aí para perfis laminados, né? E ele tem um limite de escoamento de 345 MPa. Então, fazendo 0,38 vezes a raiz de 200 mil MPa sobre 345 MPa, a gente chega que o lambda P é 9,15. Ou seja, o nosso lambda ele é menor do que o lambda P. Com isso, né, a nossa, a nossa mesa, né, essa flambagem local da mesa comprimida, ela está aqui ó, abaixo do lambda P, o nosso lambda. Então, o momento resistente para a nossa seção é justamente o momento de plastificação, tá? O que seria esse momento de plastificação que a gente está encontrando, né? Seria o Z vezes o Fy, onde o Fy é a tensão de escoamento e o Z, pessoal, ele é com relação à característica geométrica do perfil, tá? No momento ali de plastificação da seção. Então, não vou entrar na parte teórica aqui, mas o Z a gente encontra bem facilmente aqui na tabela da Gerdau. Então, aqui a gente precisa com relação ao eixo XX, tá? Então, se caso alguém também tenha alguma dúvida, os parâmetros que a gente está utilizando aqui, ó, é com relação ao eixo XX, né? Justamente pelo perfil estar sofrendo flexão em torno do eixo X aqui, né? Então, esse parâmetro Z para a gente é em torno do eixo X. Então, é o 1014,8, tá? Vezes a tensão de escoamento do aço, que é de 345 MPa. O Zx está em centímetro cúbico, tá? E a tensão de escoamento está em MPa. Passando de MPa para kN por centímetro quadrado, fica 34,5. Então, 1014,8 vezes 34,5, a gente chega no momento de plastificação de 350 kN vezes metro. O momento de plastificação é o momento resistente que a gente quer encontrar? Não, ele não é um momento resistente de cálculo ainda, né? Por quê? A gente tem que dividir pelo fator de minoração da resistência desse material, que é chamado de alfa A1. Tá? Então, o momento resistente de cálculo será o momento de plastificação dividido pelo fator alfa A1,
que no nosso caso, né, se a gente pegar a tabela aí da aula anterior, então vou retornando aqui rapidamente, né, a gente pegando essa tabela aqui, ó, segundo a norma 8800, a gente tem aqui, ó, que para combinação especiais ou de construção, que é justamente o nosso caso, no momento da construção, a flambagem, escoamento, flambagem e instabilidade, que é o fator aqui, ó, alfa A1 é de 1,1. Então a gente precisa dividir por esse fator de 1,1 a resistência, né, esse momento resistente que a gente encontrou, momento de plastificação. Então 350 dividido por 1,1, a gente chega que o momento resistente de cálculo é de 318,27, tá certo? Bom, então a flambagem local da mesa seria efetivamente isso. Se caso o de vocês, o lambda der maior do que o lambda P e entre o lambda R, vocês têm que utilizar aqui, ó, essa equação para encontrar o momento resistente de vocês, porque aí ele deixa de ser o momento de plastificação, o momento resistente. E se caso o lambda for maior do que o lambda R, aí será essa outra equação, tá? Bom, vocês também podem adotar, tá? Não estou dizendo que é o mais correto e o mais econômico, muito menos, né, na verdade, totalmente contrário a isso. Quanto mais que para o lado menor for seu lambda, de certa forma, menos econômico você está sendo. Mas se vocês decidirem sempre trabalhar nessa região de plastificação, né, vocês vão trabalhar com perfis mais robustos, né, talvez um perfis maiores até do que deveria, né, mais gordinhos, né, mais espessos, mas são verificações bem simples de fazer. A partir do momento que você já entra na região elastoplástica e no regime elástico, as verificações ficam mais complexas. Tá? Então é só um adendo para quem está fazendo essas verificações. Aqui na região plástica é muito simples de fazer, porque é só comparar aqui o lambda P com o lambda do seu perfil. Se caso o lambda do perfil for menor do que o lambda P, sucesso. Você utiliza o momento de plastificação, que é super simples de encontrar. Deu para entender? Então vamos para agora a flambagem local da alma, tá? Onde de maneira semelhante, o que causa a flambagem local da alma é justamente o esforço de compressão que acontece na alma do perfil. Então ele tende a flambar aqui. Então, é como se fosse, de certa forma, um mini pilar, tá? Então a alma do perfil é como se fosse um mini pilar travado, tanto na mesa superior quanto na mesa inferior. E aí esse pilarzinho aqui tende a flambar nesse, nesse plano médio do perfil, tá certo? E como que a gente faz a verificação da flambagem local da alma? De maneira semelhante. Então a gente vai comparar o lambda do nosso perfil com o lambda P e com o lambda R, onde o lambda P e o lambda R eles alteraram também a formulação de acordo com, em comparação com a flambagem local da mesa, tá? Então esses valores já mudaram. Antes era o lambda P era 0,38, né? E o lambda R 0,83, aqui passa a ser 3,76 e 5,70, tá? Então aqui, de acordo com essa imagem, a gente vai fazer essa análise agora levando em consideração as características geométricas da nossa alma. Bom, então o que é o lambda do nosso perfil? É o H, que é a altura da alma aqui, né? Tirando essa região de curvatura, tá? Que tem em perfis laminados. Então é somente nessa região, nessa altura constante, tá? Dividido pelo TW, que é a espessura da alma, tá? Se o lambda for menor do que o lambda P, novamente, sucesso, né? Porque o nosso momento resistente vai estar aqui nessa região plástica. E na região plástica, o momento resistente é o momento de plastificação, tá? Então, fazendo para o nosso caso, pessoal, vamos lá. Qual que é o nosso lambda? O H, tá, da nossa alma vai ser qual valor? Então, aqui nessa figura da própria Gerdau, a gente tem que a altura que, né, fora dessa região aqui, desse pequeno raio que tem, né, na ligação entre a alma e a mesa,
tá? Então, é somente na região de altura aqui de espessura constante, é chamado de D'. Então, esse D' a gente tem aqui na tabela, 308. Então, nesse caso, o nosso H é essa altura de 308, tá? Dividido pelo TW, que é a espessura da alma, onde o nosso TW é 7,9. Tá? Isso dá para a gente um lambda de 38,98. E o lambda P é 3,76 vezes a raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, onde o módulo de elasticidade é 200 mil MPa e a tensão de escoamento é 345 MPa. Então, fazendo essa conta, vai dar um valor de 90,53. Tá? Ou seja, o lambda ele foi menor do que o lambda P. Tá? Então, ele foi até menos da metade do lambda P. Então, ele está bem abaixo, né, desse limite para ser considerado uma região elastoplástica. Tá? Bom, se ele é menor do que o lambda P, então a gente diz, né, a gente considera que o nosso momento resistente é o momento de plastificação. Tá? Então ele vai estar mais suscetível a entrar nessa zona de plastificação devido a essas tensões normais de tração e compressão na flexão do que propriamente sofrer desse fenômeno da flambagem local da mesa. Tá? Aqui no caso, só um adendo, está aqui em cima no slide, né? Como flambagem local da mesa. Mas na verdade a gente está fazendo a verificação para flambagem local da alma. Tá? Só esqueci de trocar o texto aqui em cima. Tá? Na verdade, vamos fazer isso agora. Tá? Então, vamos fazer essa alteração agora. Então, aqui seria flambagem FLA e flambagem local da alma. Beleza, pessoal? Então, só essa observação aí. Bom, então, com relação à flambagem local da alma, o nosso momento resistente vai ser novamente o momento de plastificação da seção, que é o fator geométrico Z vezes a tensão de escoamento. Tá? Então, a gente vai chegar no valor aqui de momento de plastificação de 350 kN vezes metro. Tá? Dividindo esse momento de plastificação pelo nosso fator de redução da resistência do aço, que é de 1,1, a gente sabe que o momento resistente de cálculo é 318,27 kN vezes metro. Bom, então qual que vai ser o nosso momento resistente efetivamente? Então aqui a gente viu que para o FLT a gente não fez a verificação porque a nossa viga está travada devido à forma da laje. Tá? Para o FLM a gente encontrou que o momento resistente é o momento de plastificação. Né? O momento resistente de cálculo é 318, bem como o FLA também, que é 318. Ou seja, poderia que o FLM poderia não ser, poderia ser menor. Por quê? Porque só foi o mesmo valor do FLA porque ambos, o índice de esbeltez lambda dos dois, foram menores do que o lambda P dos dois também. Tá? Se por algum acaso a flambagem local da mesa, né, o lambda tivesse dado maior do que o lambda P, esse momento aqui certamente seria menor do que o momento de plastificação. Então, chutando aí, por exemplo, que seria 290 kN vezes metro. Então, qual que vai ser o nosso momento resistente da nossa viga como um todo? O menor entre os três. Nesse nosso caso, é exatamente o momento de plastificação, porque deu igual nos dois. Mas se não fosse, seria o momento menor, o momento resistente da sua viga. Beleza? E qual que é o momento atuante na nossa estrutura, pessoal? É justamente a análise estrutural que a gente já fez na aula anterior. Então, pegando lá os dados do momento fletor, a gente sabe que o nosso momento atuante é de 171,7 kN vezes metro. E é o momento atuante de cálculo já, né? Já com a combinação realizada. Então, comparando o momento atuante, né, com o momento resistente, ele está aí, né, bem abaixo do que é o momento resistente. Tá? Então a gente está com uma segurança bem interessante. Neste caso, poderia-se pensar em voltar, tá? Já voltar na verificação novamente e reduzir a altura do perfil, tá?
para um W360, só que com uma área um pouco menor, né? E aí esses lambdas possivelmente eles vão dar maior, porque aí se a área é menor e o perfil é da mesma altura, quer dizer que ele ficou mais fino, né? A mesa vai ficar um pouco mais fina e a alma vai ficar um pouco mais fina, tá? E com isso, né, os lambdas aqui do FLM e do FLA vão dar um pouco maior, tá? Se caso passar aí do lambda P, nos dois casos, vocês têm que aplicar as formulações igual foi falado anteriormente. Nesse nosso caso, a gente não vai fazer esse retorno, a gente não vai voltar lá para mudar o perfil. Então aqui a gente está partindo né, a favor da segurança, mas poderia pensar em voltar e diminuir até a altura desse perfil para uma altura aí um pouco menor, tá? Mas aqui a gente vai continuar fazendo essas verificações com esse mesmo perfil, tá certo? Então na próxima aula a gente vai fazer a verificação com relação ao cisalhamento, né, ao esforço cortante que está atuando na viga.